Bom dia, meu querido aluno de Direito, tudo bem? Sou o professor Edson Mariano, de Direito Civil. Vamos estudar um pouquinho a respeito dos precatórios, mas preferi, como introdução, nós entendermos um termo que muito nós estaremos usando no estudo dos precatórios. Uma expressão, um termo chamado fazenda pública. O que é fazenda pública? Qual a ideia, o que nos remete à fazenda pública? Então, qual a atuação, quais os entes políticos, os entes da federação que recebem esta ideia, esta expressão, esse termo fazenda pública? Então, são os entes, claro, da federação, como há pouco falamos, a União, os estados e os municípios. Esses entes, eles são pessoas jurídicas de direito público. Nós temos as pessoas jurídicas de direito público interno. E temos também as pessoas jurídicas de direito privado. Preste atenção. Na questão dos precatórios, não estaremos entrando no mundo, nas esferas do direito privado, mas sim do direito público. Pois bem, o direito público, ele se divide em administração direta e administração indireta. Mas antes, vejamos o que nos fala o artigo de número 41 do Código Civil. Eu gostaria que você pegasse a sua lei seca, ou o seu vade-mecum, para que pudéssemos ver a respeito do que nos diz esse artigo no que tocante à pessoa jurídica de direito privado ou direito público. Então, abramos o nosso vade-mecum, a nossa lei seca, e assim nos diz no seu artigo. Vamos ler o artigo de número 40. O título já nos diz a respeito das pessoas jurídicas. São duas. O artigo 40 nos traz o seguinte na força da letra: as pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. Então, nós temos direito público e direito privado. E do direito público interno e direito público externo. Mas, para tratarmos do tema dos próximos vídeos, nós estaremos estudando a pessoa jurídica do direito público interno, para tratarmos a respeito dos precatórios. Então, o artigo 40, eu voltei um artigo que eu tinha mencionado, o 41, nos fala então que as pessoas jurídicas são as de direito público e menciona dois tipos de direito público, o interno e o externo, e estaremos nos detendo no interno em relação aos precatórios, e de direito privado, que nós estaremos descartando para o referido estudo concernente aos precatórios. O artigo 41 do mesmo diploma nos diz assim: são pessoas jurídicas de direito público interno. Opa! É esta que nos interessa, é esta que passará a nos chamar a atenção, e são estas que recebem a expressão de que? De fazenda pública. Então, vamos ver quais são então as pessoas jurídicas de direito público interno. Diz então, inciso 1, a União. Inciso 2, os estados, o Distrito Federal e os territórios. Inciso 3, os municípios. Inciso 4, as autarquias, inclusive as associações públicas. Isto precisamos ter em mente, que estas pessoas que estão alencadas, esses entes políticos que estão alencadas no artigo 41 do Código Civil de 2002, são as pessoas jurídicas de direito público interno. Então, nós estaremos nos limitando ao interno, não ao externo e nem ao direito público privado. Certinho? Entendeu? São estas pessoas de direito público interno que, uma vez demandadas, uma vez estando ali como partes numa ação judicial,
elas recebem esse termo, elas recebem esta expressão de fazenda pública. Então, nós temos a Fazenda Pública da União, inciso 1 do 41, nós temos a Fazenda Pública Estadual, inciso 2, e nós temos a Fazenda Pública Municipal, inciso 3 do artigo 41 do Código Civil de 2002. Dentro desse contexto, são aquelas que estão envolvidas com pessoas jurídicas de direito interno, não externo, interno e não externo. Ficou bem claro? Bacana! Então, a fazenda pública se refere às entidades da administração. A administração desses entes políticos, então, elas se dão na forma de direta administração. Então, como que são feitas a organização, a administração, os zelos desses entes políticos? Como isso é feito? Existe então uma determinação, uma ramificação. A administração direta desses entes aqui falados no artigo 41 do Código Civil, e também temos um outro segmento que é a administração indireta. Olha só, então nós temos ali pessoa jurídica de direito público interno, e nós temos então a administração direta desses entes, que são eles, e nós temos as indiretas, e elas são dotadas de quê? De personalidade de direito público. Ficou bacana? Ficou bem claro? Estas são então as fazendas públicas, para que você possa entender lá na frente a questão dos precatórios. Então, dentro da administração direta, nós temos aí um decreto que você vai conseguir ver online. Normalmente você não terá na sua lei seca, no seu compêndio de leis, mas a lei de o decreto-lei número 200 de 1967, que vai falar a respeito da abrangência da administração direta e também da administração indireta. A administração direta também ela é chamada de quê? De entes políticos, tá bom? Então, qual a ramificação que o decreto-lei de número 200 de 67 vai nos apresentar a respeito da administração direta? Quem são, aqueles que estão dentro do mundo da administração direta? São aqueles que estão aqui no 41. A União, os estados, os municípios, e o Distrito Federal. Esses, então, são os entes da federação que são designados como administração direta. Tudo bem? E isso você vai perceber criteriosamente as suas funções, competências e deliberações no Decreto-Lei de número 200 de 1967. Você jogando ali no Google, Decreto-Lei 200/1967, e você vai perceber ali no artigo número 4 a abrangência da administração direta e indireta, dizendo que a direta também recebe o nome de quê? De entes políticos, e vai nos remeter à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios. Seria assim, como se fosse um complemento ou uma ênfase, assim melhor falando, do artigo número 41 do Código Civil de 2002. Temos também, nesse mesmo contexto, nós temos a administração indireta, e ela se ramifica em 4 situações, quais sejam as autarquias, nós temos as fundações públicas. Temos a primeira autarquia, nós temos as fundações públicas, temos as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Vamos repeti-las? Nós temos as autarquias, nós temos as fundações públicas, nós temos as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Essas então são aquelas que abrangem a administração indireta. Dentre estas 4, as 2 primeiras
estão dentro daquela linha de direito público interno, quais sejam as autarquias e as fundações públicas. Porém, as outras duas, mesmo estando na administração indireta, elas, então, as empresas públicas e sociedades de economia mista, elas não abrangem essa natureza de direito público, mas estão ali condicionadas no segmento de direito privado. Então, em relação aos precatórios, esse termo precatório, que são precatórios, para que servem os precatórios, meu querido aluno do direito, você vai perceber que nas demandas ajuizadas, quando perderem e transitarem em julgado, ao passo de terem que cumprir ali em fase de execução, não usará o termo fazenda pública e nem expedirá para satisfazer o crédito daquele credor que ganhou em uma ação as empresas ajuizadas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, porque elas estão mais voltadas no sentido de direito privado. Porém, as demais, como na administração direta, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, e na indireta, as autarquias e as fundações públicas, você pode então colocá-las dentro desse termo, considerá-las, chamá-las de fazenda pública. Tudo bem? Então, como nota de fundamentação, artigo 41 do Código Civil, incisos 1, 2 e 3, vai nos mostrar então os entes políticos, como também o Decreto-Lei número 200 de 1967 vai nos falar a respeito da mesma coisa, talvez de uma maneira mais abrangente, a respeito da administração direta e administração indireta. Tudo bem? Por exceção, nós colocamos que as empresas públicas e sociedade de economia mista estão mais voltados para o direito privado. Existe, por exceção, através do artigo 12 do Decreto-Lei número 509 de 69, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Essas, então, se equiparam, por determinação dessa lei, como fazenda pública. É uma das exceções em relação às empresas públicas. Nesse caso, recebe também o termo de fazenda pública e, numa condenação, o cumprimento da satisfação do credor vai ser por intermédio dos precatórios. A respeito de prazos, quando então é feita uma demanda judicial, cuja as partes ali no polo passivo for um dos entes políticos, um dos entes da fazenda pública, quais sejam União, Estados, Município, Distrito Federal, os prazos são considerados em dobro para cada ato processual. E isso nós observamos no artigo de número 183 do CPC, que assim trata e nos mostra a respeito dos prazos, e pegando a lei nos diz o seguinte: a União, os Estados e Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processual. Essa é uma introdução para que você fique sabendo o que é fazenda pública. Talvez, como aluno de direito iniciante, fazenda para nós seria uma gleba de terra grande, cercada com pomares, plantações e gados. Não, é uma ideia, é uma expressão, um termo que se dá aos entes da federação, aos entes políticos, tais quais apresentados no artigo 41 do Código Civil e o Decreto-Lei número 200 de 1967. Que você possa então receber esse primeiro vídeo como introdução, e nós estaremos adentrando no segundo vídeo a respeito da apresentação dos precatórios. O que é o precatório? Quando acontece o precatório? Quando eu recebo o precatório? Qual a finalidade do precatório? E outras informações mais, como a apresentação dessa matéria muito importante para você, futuro advogado. Muito obrigado. Se você sentir então o desejo, inscreva-se neste canal, dê aquele joinha, aquele likezinho,
toque no sininho para que você possa dar sequência nesse estudo. E dentro desse canal tem outros institutos, dentro do Direito Civil e Processo Civil, para que possamos compartilhar no crescimento desses diplomas legal. Muito obrigado, fique com Deus.